Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar para vocês a história de uma folha, que ela começa assim. Era uma vez uma folha que crescera muito. A parte intermediária era larga e forte. As 5 pontas eram firmes e afiadas. Surgira na primavera como um pequeno broto em um galho muito grande, perto do topo de uma árvore. Foi assim que essa folha surgiu. A folha estava cercada por centenas de folhas iguais a elas, ou pelo menos assim parecia. Mas não demorou muito para que se descobrisse que não havia 2 folhas iguais, apesar de estarem na mesma árvore. Mas cada uma dessas folhas, elas tinham um nome diferente. A primeira delas era o Alfredo. Alfredo era a folha mais próxima. Márcio era a folha à sua direita. Clara era a linda folha por cima. Todos haviam crescido juntos, aprenderam a dançar à brisa da primavera, a se esquentar indolentemente ao sol do verão e também a se lavar na chuva fresca. Mas Daniel era o seu melhor amigo. Ele era a folha maior no galho e parecia que estava lá bem antes de qualquer outra folha. A folha achava também que Daniel era o mais sábio. Foi Daniel que lhe contou tudo o que ela sabia, tudo que era parte de uma árvore. Foi Daniel quem explicou a todos que estavam crescendo num parque público. Foi também Daniel que revelou que a árvore tinha raízes fortes, escondidas na terra lá embaixo. Foi também Daniel que falou dos passarinhos que vinham pousar nos galhos e cantar pela manhã. Foi Daniel quem contou sobre o sol, a lua, as estrelas e também as estações que decorrem ao longo do ano. Fred adorava ser uma folha, amava seu galho, os amigos, o seu lugar bem alto no céu, o vento que o sacudia, os raios do sol que o esquentava, a lua que cobria de sombras suaves. Então, o verão fora excepcionalmente ameno. Os dias quentes e compridos eram agradáveis. As noites suaves eram serenas e povoadas por sonhos. Muitas pessoas foram ao parque naquele verão. Daniel também contou à folha que proporcionar sombra era um dos propósitos das árvores. A folha então perguntou: o que é um propósito? Uma razão para existir, respondeu Daniel. Tornar as coisas mais agradáveis para os outros é uma razão para existir. Proporcionar sombra aos velhinhos que procuram escapar do calor de suas casas é uma razão para existir. A folha tinha um encanto todo especial pelos velhinhos. Sentavam em silêncios na relva fresca, mal se mexiam, e quando eles conversavam era sobre os sussurros, sobre os tempos passados. As crianças também eram divertidas, embora às vezes elas faziam buracos na casa da árvore ou esculpiam seus nomes nos seus troncos, mas mesmo assim era muito divertido observar as crianças para a folha. Mas o verão da folha não demorou a passar e chegou ao fim numa noite de outono. A folha nunca sentira tanto frio. Todas as outras folhas estavam estremecendo com tanto frio que estava fazendo. Ficaram todas cobertas por uma fina camada de branco, que num instante derreteu e deixou-as encharcadas de orvalho, faiscando ao sol. Mais uma vez, foi Daniel que explicou que havia experimentado a primavera geada, o sinal que era outono e que o inverno viria em breve. Quase que imediatamente
todas as árvores, mais do que isso, todo o parque se transformou num esplendor de cores. Quase não restava qualquer folha verde. Alfredo se tornou um amarelo muito intenso de colorir os olhos. Mário adquiriu uma cor laranja brilhante. Clara virou um vermelho bem ardente. Daniel estava púrpura e a folha ficou vermelha, dourada e azul. Todos estavam lindos. A folha e seus amigos converteram a árvore num lindo arco-íris. Então a folha perguntou: por que ficamos com cores tão diferentes se estamos na mesma árvore? Então Daniel rapidamente respondeu: cada um de nós é diferente. Tivemos experiências diferentes, recebemos o sol de maneira diferente, projetamos a sombra de maneira diferente. Por que então não teríamos cores diferentes? E Daniel contou ainda que aquela estação maravilhosa se chamava outono. E um dia aconteceu uma coisa muito estranha. A mesma brisa que no passado as fazia dançar começou a empurrar, a puxar suas hastes, quase como se estivesse zangada. Isso fez com que algumas folhas fossem arrancadas de seus galhos e levadas pela brisa, reviradas pelo ar antes que caíssem suavemente ao solo. Todas as folhas ficaram muito assustadas. É isso que acontece no outono, explicou Daniel. É o momento em que as folhas mudam de casa. Algumas pessoas chamam isso de morrer. Como é que nós lidamos com a morte? Nós temos o nosso ciclo, nós temos o nosso momento em que nós nascemos, que nós crescemos, muitos se reproduzem, envelhecem e morrem. Muitas vezes nós não sabemos como lidar com a morte, porque a morte muitas vezes ela nos assusta, porque aquilo que era todo um vigor que nós tínhamos em nossa vida, de repente é tirado de entre nós e muitas vezes não sabemos como agir. Quando alguém que está ali ao nosso lado é tirado, é muito difícil lidar com a morte, mas o que nós precisamos saber e entender que é algo natural, como acontece com as folhas. Elas estavam ali e completaram seu ciclo até chegar ao que nós chamamos de morte. E você, consegue compreender a morte? Nossa aula vai ficando por aqui. Reflitam nessa mensagem e entendam o ciclo da vida. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima aula. Tchau!